o ramo ES, o Y do ventilador. Aqui nós temos a nossa CPU, onde a gente comanda o ventilador mecânico, né? Fisioterapeuta, o médico, ou enfim, quem tem expertise para isso. E aqui ele fala de uma resistência expiratória, do tubo, resistência das vias aéreas, complacência pulmonar, complacência da caixa torácica, tudo coisas que influenciam na nossa ventilação. Então, o foco hoje é a sincronia, mas eu quero que vocês entendam que o negócio é muito complexo. Ventilação mecânica é complexa. E para a gente conseguir ter dados e entender essas coisas um pouquinho mais avançadas, inevitavelmente eu preciso entender muito de ventilação mecânica básica. Eu fiz uma postagem esses dias no meu Instagram falando sobre isso. Não adianta eu dominar todos os conceitos de delta POC, P01, assincronias e tudo que eu queira dominar se eu não domino o básico. Eu preciso entender o básico para que eu consiga dominar o avançado. Por exemplo, eu sou um cara que eu não tenho como rotina utilizar das modalidades de ventilação avançada. Eu nem estudo muito ventilação avançada no seguinte, falando de modalidades. Por quê? Porque eu prefiro utilizar as modalidades básicas. VCV, PCV, PSV, um pouquinho de PAV Plus, às vezes um APRV. Então, mas por que eu prefiro usar isso? Porque com o básico, com a modalidade básica, eu consigo dar conta do que eu preciso, né? Então, com a época do Covid, começou muito a se utilizar a PRV, né? Que é a ventilação por liberação de pressão nas vias aéreas. E as pessoas muitas vezes não dominam a PRV. E colocam um paciente com Covid para ventilar em APRV, ventila mal o paciente, desrecruta o paciente, promove lesão pulmonar do paciente, então tem que tomar muito cuidado, tá? Vamos dominar o básico, feijão com arroz muito bem feito, para que a gente consiga partir para algumas coisas diferenciadas, tá bom? Então vamos lá começar a falar de assincronia. Bom, esse estudo aqui, ele deu uma associada de assincronia com mortalidade. Ele pegou 50 pacientes no estudo prospectivo observacional, então ele observou o paciente ao longo do tempo, né? Ele analisou mais ou menos ali 7.027 horas de ventilação mecânica e mais ou menos aqui, tudo isso aqui de ciclo, né? É ciclo pra caramba, né? Então, eles tinham uma observação de muitos ciclos ventilatórios, porque tinham 50 pacientes em ventilação mecânica. O que eles verificaram foi que todos os pacientes tinham pelo menos uma assincronia ventilatória. E eles perceberam que as assincronias eram menos frequentes entre meia-noite às 6 da manhã. Talvez porque o paciente esteja dormindo, talvez porque esteja com pouca manipulação, né? Então, assim, mas o que eles viram de interessante, galera, todo mundo tinha um tipo de assincronia. E qual que é o problema de todo mundo ter um tipo de assincronia, gente? Porque a assincronia, ela está associada com o aumento de tempo de ventilação mecânica. Então, qualquer assincronia que você tiver, ela pode aumentar o tempo de VM. Ela pode, inclusive, fazer com que o paciente tenha falha no desmame. E com isso a gente aumenta a mortalidade. Então, não é que a sincronia vai matar o paciente diretamente, mas ela vai contribuir para o aumento de mortalidade porque o paciente fica mais tempo na ventilação. E tem um detalhe. Hoje a gente sabe de um detalhe muito interessante, que pacientes com assincronia eles podem fazer lesões diafragmáticas. E aí por isso que esse paciente muitas vezes vai falhar no desmame, vai ficar na ventilação e pode ter um aumento de mortalidade. Então tem que tomar cuidado, gente. As assincronias elas devem ser detectadas, diagnosticadas e devem ser tratadas. Esse outro estudo aqui, eles verificaram os tipos de assincronias que os pacientes apresentavam. E aí o que aconteceu? Por exemplo, eles pegaram um grupo de pacientes lá no estudo e eles viram que quase 60% desses pacientes tinham assincronia, tá? E dessas assincronias, uns 43% ali, 45% eram de esforços inefetivos. Então tinha alguma coisa errada que o paciente fazia esforço e não disparava o ventilador. Praticamente ali uns 30% era de duplo disparo e mais ou menos ali uns 25% de alto disparo, né? Então o que acontece? Não é só essas assincronias, existem várias outras, a gente vai ver aqui. Só que o que eles percebem é, se o paciente tem algum tipo de assincronia, isso vai impactar no tempo de ventilação mecânica. E aí eu preciso descobrir qual é o tipo para saber como que eu vou tratar, né? Então vamos pegar aqui ciclo por ciclo e vamos tentar entender
quais os tipos de assincronia e como eu vou corrigir. Vocês podem, quem já assistiu a sincronia, quem já tem aí alguma intimidade com o assunto, vai perceber que durante a aula eu não vou falar, por exemplo, de autodisparo. O autodisparo ele ocorre por conta de um vazamento, né? Então, ou até por uma sensibilidade de disparo muito sensível também pode gerar autodisparo. Mas por que eu não vou falar dela na aula? Porque eu vou falar das que estão envolvidas com o ciclo ventilatório. Autodisparo está envolvido com vazamento, né? Muitas vezes com vazamento. Então, pode ser que vocês sintam falta de algum tipo de assincronia, mas eu vou falar das principais aqui para vocês. Por isso que eu mandei o artigo, porque a gente vai fazer a aula e depois vocês vão fazer uma leitura complementar disso daí, para vocês entenderem mais, tá? Tem inclusive um artigo nacional, depois eu mando esse artigo nacional, tá? Então nós temos algumas fases do ciclo. A fase 1 é o disparo. E aí muitas pessoas vão falar assim para mim, mas professor, eu li na Diretrizes Brasileira de Ventilação Mecânica de 2013 que a fase 1 é a fase expiratória. Sim, na Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica eles usam diferentes dessa daqui que eu uso. Só que eu estou usando aqui uma literatura internacional, que é utilizado no mundo inteiro. Não sei porquê, nunca fui atrás para saber por que na Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica é diferente. Então eu sempre falo para vocês, quando vocês forem fazer uma prova, vocês têm que olhar qual é as referências bibliográficas dessa prova. Eu fiz a prova da Sobrafir-Cofito e lá caiu uma sincronia de fase 1, que era a fase expiratória. Então eu já sabia que eles queriam a fase expiratória, porque eu sabia que a referência bibliográfica que eles utilizavam de ventilação mecânica lá era a referência brasileira, tá? Só que eu estou usando aqui a referência internacional, onde o mundo inteiro usa desta forma, tirando o Brasil. Fase 1 é a fase de disparo. Então é quando o paciente precisa fazer força, né, para gerar abertura da válvula de fluxo, para que entre o ar para ele, né? Então quando ele dispara, quando ele faz uma inspiração, ele faz uma negativação, né, ele puxa o ar, ele vai fazer com que essa válvula se abra. E aí, os disparos pode ser a pressão, pode ser a fluxo, né, que são disparos pneumáticos, e pode ser o disparo neuronal, que é o do NAVA, né? A fase 2 é a fase inspiratória, né? Então, a fase 2 é a fase inspiratória, quando o paciente está inspirando, tá? A fase 3 é a ciclagem, é a passagem da fase inspiratória para a fase expiratória. E a fase 4 é a fase expiratória. Então, olha aqui no gráfico, ó. Fase 1, disparo. O paciente disparou, tá entrando o ar para ele, ó. Entrou o ar e o ar tá entrando ainda, ó. Tá entrando, tá entrando, tá entrando. Fase 2. Aqui, ó, acabou o fluxo. Ele vai soltar o ar, vai ter uma expiração. Fase 3. E aí que é a ciclagem, né? E aí quando ele começa a expirar, toda a expiração é a fase 4, tá? Então, bate um print aí dessa tela para vocês pegarem as fases, mas se quiser tá lá no artigo, tá? E faz um print aí depois e posta e marca a gente na rede social. Beleza, galera? Então vamos falar um pouquinho dessas fases. E aí eu vou usar esse estudo aqui, que é aquele que eu mandei no grupo para vocês de 2005, tá? É um bom estudo. Ele é de 2005, ele é um pouco antigo, mas ele é um bom estudo. Por que ele é bom? Porque ele te mostra algumas coisas interessantes, ó. Ele vai te mostrar uma curva de fluxo, que é essa curva aqui, ó, curva de fluxo. Ele vai te mostrar a curva de pressão do ventilador. E ele vai te mostrar essa PESO, que é a curva da pressão esofágica. Então, eles fizeram todo esse artigo com a pressão esofágica associada. Então, eles passaram um balão esofágico no paciente, aonde eles identificam que o paciente está fazendo contração do diafragma ou não. Olha aqui que interessante, não é ainda o assunto para discutir a sincronia, mas eu vou mostrar para vocês. Olha que interessante aqui, ó. Quando você pega o fluxo aqui, ó, a curva de fluxo, ó, o paciente expirou, expirando, expirando, expirando. Aqui o paciente tentou disparar o ventilador, mas ele não conseguiu. Ó,
E aí eu pego a pressão esofágica, olha aqui a negativação da pressão esofágica, ó. Porque eu não estou com balão esofágico, a minha inspiração não é negativa. Aqui, ó, abaixou, ó, negativou. Então, pelo balão esofágico, pela pressão esofágica, eu percebo que o paciente negativou, mas ele não conseguiu disparar o ventilador. Por que ele não conseguiu disparar o ventilador? Aí eu preciso descobrir. O disparo do ventilador está muito alto para ele está com fraqueza muscular diafragmática, eu estou dando um volume corrente muito alto que está atuando no reflexo de Ehring-Breuer, alguma coisa está acontecendo que esse paciente não conseguiu disparar. Eu vou precisar fazer uma busca ativa, eu vou precisar avaliar o paciente. Então é por isso que eu preciso estar na beira do leito olhando para o ventilador e olhando para o paciente. Caso contrário, eu não vou conseguir fazer a avaliação. Então nós vamos discutir a fase